Bem-vindo ao canal Cura em Ação. Hoje, nós vamos mergulhar no primeiro salmo da Bíblia. O Salmo 1. Este salmo é como a porta de entrada para todo o livro dos Salmos. Ele nos ensina o caminho da verdadeira felicidade, uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas que brota de dentro. Uma felicidade que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. E começa com uma palavra poderosa: bem-aventurado. Mas antes de lermos este salmo juntos, eu quero que você entenda o contexto. O Salmo 1 não tem um autor identificado. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito por Davi. Outros atribuem a Esdras, o escriba que organizou os salmos após o exílio babilônico. Mas o que importa não é quem escreveu, e sim o que foi escrito. Este salmo foi colocado propositalmente no início do saltério para servir como um convite. Um convite para escolher o caminho da vida. Um convite para entrar na presença de Deus com a atitude correta. Imagine que você está diante de duas portas. Uma porta leva à vida, à paz, à prosperidade da alma. A outra porta leva à dispersão, ao vazio, à destruição. O Salmo 1 é um mapa que mostra qual porta escolher. Este salmo contrasta dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. Aquele que busca Deus e aquele que vive sem Ele. Aquele que tem prazer na palavra e aquele que segue o conselho do mundo. E a mensagem é clara, direta e atemporal. A felicidade verdadeira não está no que o mundo oferece: dinheiro, poder, prazer, status. A felicidade verdadeira está na palavra de Deus. Não é uma felicidade superficial. É uma alegria profunda que permanece mesmo quando as circunstâncias são adversas. É a certeza de que, mesmo no vale, Deus está com você. Vamos ler agora o Salmo 1 na íntegra. Eu vou ler devagar. Permita que cada palavra entre no seu coração. Não se apresse. Deixe que o texto fale com você. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, eu quero que você entenda o significado de cada parte deste salmo. Porque quando você entende, a sua fé se fortalece. Quando você entende, a sua vida se alinha. Quando você entende, você faz escolhas diferentes. Vamos mergulhar fundo. Vamos começar do início. Bem-aventurado o varão. A palavra bem-aventurado em hebraico é achei. Ela significa mais do que feliz. Significa ditoso, abençoado, cheio de gozo profundo, em estado de plenitude. Não é uma alegria passageira que depende do que está acontecendo ao redor. É um estado de ser. É uma condição da alma. Davi usa essa mesma palavra várias vezes nos Salmos. No Salmo 32 ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. No Salmo 34, bem-aventurado o homem que confia nele. No Salmo 84, bem-aventurados os que habitam em tua casa. O salmista está dizendo: existe um caminho que leva à verdadeira felicidade. E ele quer que você conheça esse caminho. Ele quer que você ande nesse caminho. Ele quer que você experimente essa felicidade que o mundo não conhece. Agora, o Salmo descreve 3 atitudes que o justo não faz. Preste atenção, porque essas 3 atitudes formam uma progressão perigosa. Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho significa seguir as recomendações, os conselhos, os valores, a sabedoria daqueles que vivem sem Deus. O ímpio não é necessariamente uma pessoa má ou criminosa. O ímpio, no contexto bíblico, é aquele que vive como se Deus não existisse. Ele faz planos sem considerar o Senhor. Ele toma decisões baseadas apenas no que é conveniente, no que é lucrativo, no que é aceito pela sociedade. O justo não toma como guia as opiniões do mundo. Ele não se curva à sabedoria humana quando ela contradiz a palavra de Deus. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Detém-se significa parar, ficar, hesitar, demorar-se. O justo não se acomoda no caminho errado. Ele não fica onde não deve. Ele não prolonga sua estadia em lugares que afastam Deus. Imagine alguém que começa apenas ouvindo um conselho errado. Depois, ele começa a andar nesse caminho.
Depois, ele para. Ele hesita. Ele fica. O que era temporário se torna permanente. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar é ainda pior que deter-se. É estabelecer residência. É fazer da rebeldia contra Deus o seu lar. É sentar-se confortavelmente entre aqueles que zombam da fé, que ridicularizam as coisas de Deus, que fazem piada com o sagrado. Escarnecedores são aqueles que não apenas vivem sem Deus, mas que ativamente desprezam aqueles que buscam a Deus. Eles zombam da oração. Eles ridicularizam a fé. Eles chamam o crente de ingênuo, de alienado, de tolo. Observe a progressão perigosa: primeiro se anda, depois se detém, depois se assenta. O pecado começa pequeno, com um passo, depois uma pausa, finalmente um assento permanente. É uma escada descendente. O justo não segue essa escada. Ele reconhece o primeiro passo e se afasta. Agora, o Salmo descreve o que o justo faz. E é o oposto completo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe a palavra antes. Ela indica uma escolha consciente. O justo não apenas evita o mal. Ele ativamente busca o bem. Ele não está apenas fugindo do erro. Ele está correndo para Deus. O justo não apenas obedece a Deus por obrigação, por medo, por culpa. Ele tem prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus não é um fardo para ele. Não é um peso. Não é uma lista de regras chatas. É um deleite. É um banquete. É água fresca para a alma sedenta. Como diz o Salmo 19, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A lei de Deus não foi feita para nos oprimir. Ela foi feita para nos libertar. Ela nos mostra o caminho da vida. Ela nos protege do perigo. Ela nos guia para a felicidade. E o justo medita nessa lei de dia e de noite. Meditar, em hebraico, é H. Essa palavra tem um significado muito rico. Significa murmurar, repetir, ruminar, sussurrar, imaginar, planejar. É como a vaca que mastiga o pasto, digere, traz de volta, mastiga de novo. A vaca não engole a comida de uma vez. Ela rumina. Ela processa lentamente. O justo rumina a palavra de Deus. Ele mastiga os versículos. Ele repete as promessas. Ele pensa nelas durante o dia, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto caminha. E ele pensa nelas durante a noite, quando não consegue dormir, quando a ansiedade bate à porta. A palavra de Deus não é um visitante ocasional na sua vida. Ela é moradora permanente. Ela está na sua mente, no seu coração, nos seus lábios. E qual é o resultado dessa vida? O Salmo responde com uma das imagens mais belas de toda a Bíblia. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Observe cada detalhe dessa imagem, porque ela é poderosa. Primeiro, a árvore é plantada. Ela não está solta. Ela não está à mercê do vento. Ela foi colocada ali por alguém. Há um jardineiro divino. Há um propósito. Há um lugar. O justo não está perdido no mundo. Ele foi plantado por Deus. Ele tem um lugar. Ele tem um propósito. Ele foi escolhido e estabelecido. Segundo, a árvore é plantada junto a ribeiros de águas. Não é em um lugar seco. Não é no deserto. Ela tem fonte constante. Ela tem acesso direto à água que dá vida. O justo não depende das circunstâncias. Ele não depende da chuva ocasional. Ele tem uma fonte inesgotável, a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Mesmo em tempo de seca, mesmo quando tudo ao redor está morrendo, a árvore junto ao ribeiro permanece viva. Porque suas raízes alcançam a fonte. Terceiro, a árvore dá o seu fruto na estação própria. O justo dá fruto. Sua vida não é estéril. Ele produz algo de valor. Ele abençoa os outros. Ele gera impacto. Mas observe, ele não frutifica fora de tempo. Há uma estação para tudo. Isso significa que há tempo de espera. Há tempo de preparo. Há tempo de crescimento invisível. Nem sempre você verá os resultados imediatamente. Nem sempre o fruto aparece quando você quer. Mas na estação certa, o fruto vem. Não se desespere se você ainda não está vendo os resultados do seu trabalho, da sua oração, da sua fé. A árvore não apressa o fruto. Ela confia no processo. Ela confia na estação. Quarto,
e cujas folhas não caem. Mesmo fora da estação de frutificação, a árvore permanece verde. Suas folhas não caem. Isso significa que, mesmo quando você não está produzindo frutos visíveis, a vida ainda está em você. Você não seca. Você não desiste. Você não morre espiritualmente. Mesmo no inverno da alma, aqueles dias frios, escuros, aparentemente sem vida, suas folhas permanecem. A vida continua. A esperança continua. A fé continua. Você pode estar em um inverno espiritual agora. Você pode sentir que nada está acontecendo. Mas se você está plantado junto ao ribeiro, suas folhas não caem. Você ainda está vivo. Você ainda está de pé. Quinto, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é uma promessa poderosa. Não significa que o justo nunca terá problemas. Não significa que ele nunca enfrentará dificuldades. Não significa que o dinheiro vai cair do céu ou que as doenças vão desaparecer magicamente. Significa que, no final, a obra de suas mãos será abençoada. Deus dá direção, favor, propósito e fruto ao que ele faz. Mesmo que haja obstáculos, Deus abre caminhos. Mesmo que haja atrasos, Deus faz chegar. Mesmo que haja perdas, Deus restaura. O justo pode tropeçar, mas não cai. Pode chorar, mas não desiste. Pode passar pelo vale, mas não fica lá. Agora, o salmo contrasta com o ímpio. E o contraste é brutal. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha é a casca do grão que se solta durante a debulha. Na época da colheita, os agricultores jogavam o trigo para o alto com uma pá. O grão pesado e valioso caía de volta no chão. Mas a casca seca, a moinha, era leve, sem valor, e o vento a levava para longe. O ímpio parece existir. Ele parece ter uma vida. Ele parece estar firmado. Mas ele não tem peso espiritual. Ele não tem raiz. Ele não tem substância eterna. Quando vem o vento do julgamento, quando vem a tempestade da vida, quando vem a crise, ele se dispersa. Ele desaparece. Ele não permanece. Quantas pessoas você conhece que pareciam ter tudo, dinheiro, sucesso, saúde, família, mas, quando veio a crise, tudo desmoronou? Porque elas eram moinha. Não tinham raízes. Não tinham fundamento. O justo, por outro lado, é como a árvore. Quando vem a tempestade, ele pode balançar, mas não cai. Porque suas raízes são profundas. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo, os ímpios não terão base para se sustentar. Eles não farão parte da assembleia dos justos. Não porque Deus os rejeita de forma arbitrária ou cruel, mas porque eles escolheram viver longe dele. Eles escolheram o caminho que leva à separação. A Bíblia diz que Deus é justo. Ele não força ninguém a estar na sua presença. Aqueles que passaram a vida inteira fugindo de Deus não serão forçados a passar a eternidade com Ele. Eles escolheram o seu destino. Mas para o justo, há uma reunião. Há uma família. Há uma congregação. Há um lugar na casa do Pai. E o Salmo termina com um contraste final, que resume tudo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhece aqui não é um conhecimento intelectual, frio, distante. Em hebraico, a palavra é yada. Yada significa conhecer profundamente, intimamente, com cuidado, com aprovação, com relacionamento. É o mesmo tipo de conhecimento que Adão teve com Eva quando gerou um filho. É conhecimento íntimo. Deus conhece o caminho do justo. Ele vê cada passo. Ele acompanha cada lágrima. Ele guarda cada oração. Ele sustenta cada dia. Ele está presente em cada esquina. O justo não anda sozinho. Deus conhece o seu caminho. Mas o caminho do ímpio, o estilo de vida que ele escolheu, os valores que ele adotou, as decisões que ele tomou, esse caminho perecerá. Ele leva à destruição. Ele leva ao vazio. Ele leva à morte. Não porque Deus deseja isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o pecado tem consequências. E a maior consequência é a separação de Deus, que é a fonte de toda a vida. Agora, eu convido você a orar comigo. Feche os seus olhos. Respire fundo. Afaste as distrações. Coloque o seu coração diante de Deus.
E repita estas palavras no seu coração, enquanto eu oro em voz alta. Senhor Deus, eu chego diante de Ti hoje com um coração que quer aprender. Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero conhecer a verdadeira felicidade, aquela que não depende das circunstâncias, mas que brota da Tua presença. Ensina-me, Senhor. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu andei segundo o conselho dos ímpios. Eu escutei vozes que não vinham de Ti. Eu segui conselhos que me afastaram de Ti. Eu valorizei a opinião do mundo mais do que a Tua palavra. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes eu me detive no caminho dos pecadores. Eu fiquei onde não deveria ficar. Eu prolonguei minha estadia em lugares que entristecem o Teu coração. Eu hesitei quando deveria ter saído. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes eu me assentei na roda dos escarnecedores. Eu me acomodei entre aqueles que zombam da fé. Eu ri de piadas que Te desonram. Eu me calei quando deveria ter falado. Eu concordei quando deveria ter discordado. Perdoa-me, Senhor. Mas eu não quero mais viver assim. Hoje, eu faço uma escolha. Uma escolha consciente. Uma escolha deliberada. Uma escolha que vai mudar o curso da minha vida. Eu escolho ter prazer na Tua lei. Eu escolho amar a Tua palavra. Eu escolho fazer dela o meu deleite, não o meu fardo, não a minha obrigação, não a minha culpa, mas o meu prazer. Senhor, ajuda-me a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Que ela esteja nos meus lábios quando eu acordar. Que ela esteja na minha mente quando eu trabalhar. Que ela esteja no meu coração quando eu enfrentar dificuldades. Que ela esteja comigo quando eu fechar os olhos para dormir. Não permitas que a Tua palavra seja um visitante ocasional na minha vida. Faz dela moradora permanente. Senhor, eu quero ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Planta-me, Senhor. Coloca-me onde Tu queres. Não me deixe solto, à mercê do vento, sem direção, sem propósito. Dá-me raízes. Dá-me firmeza. Dá-me estabilidade. Planta-me junto ao ribeiro. Dá-me acesso à Tua presença, que é a fonte de toda a vida. Que eu não dependa das circunstâncias. Que eu não dependa da chuva ocasional. Que eu dependa somente de Ti. Mesmo quando houver seca ao meu redor, que eu permaneça verde. Mesmo quando outros estiverem murchando, que eu permaneça vivo. Senhor, eu aceito Teu tempo para o fruto. Não quero fruto fora de estação. Não quero apressar o que Tu queres amadurecer. Ensina-me a esperar. Ensina-me a confiar. Ensina-me que o processo é tão importante quanto o produto. Mas, na Tua hora, na Tua estação, dá-me fruto. Que a minha vida não seja estéril. Que eu produza algo que abençoe os outros e glorifique o Teu nome. Senhor, que as minhas folhas não caiam. Mesmo no inverno, mesmo na escuridão, mesmo quando eu não estiver produzindo frutos visíveis, mantenha a vida em mim. Que eu não seque. Que eu não desista. Que eu não morra espiritualmente. Dá-me perseverança. Dá-me resiliência. Dá-me a força de uma árvore que, mesmo balançando na tempestade, não arranca. Senhor, eu creio na Tua promessa, tudo quanto fizer prosperará. Não significa que não terei problemas. Mas significa que Tu estarás comigo nos problemas. Significa que Tu abrirás portas. Significa que Tu darás favor. Significa que, no final, a Tua bênção prevalecerá. Senhor, eu não quero ser como a moinha. Eu não quero ser leve, seco, sem valor, levado por qualquer vento. Eu quero ter peso espiritual. Eu quero ter raízes profundas. Eu quero ter substância eterna. Eu quero permanecer. Eu sei que o caminho dos ímpios perece. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que pareciam ter tudo desmoronarem porque não tinham fundamento. Eu não quero isso para mim. Eu quero que o Teu caminho seja o meu caminho. Eu quero que a Tua verdade seja a minha verdade. Eu quero que a Tua vida seja a minha vida. Senhor, eu me alegro porque Tu conheces o meu caminho. Tu me vês. Tu me guardas. Tu me sustentas. Tu não estás distante. Tu não estás indiferente. Tu conheces cada detalhe da minha jornada, as alegrias, as tristezas, as lutas, as vitórias, os acertos, os erros. E porque Tu me conheces, eu não estou sozinho. O meu pastor caminha comigo. O meu jardineiro cuida de mim. O meu Deus me sustenta. Hoje, eu renovo o meu compromisso.
Eu escolho a tua palavra. Eu escolho o teu caminho. Eu escolho a tua justiça. Eu escolho a tua vida. Não por medo. Não por obrigação. Mas porque eu descobri que a tua lei é prazer. E que o teu caminho é felicidade. Em nome de Jesus, com fé, com gratidão e com expectativa, eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero que você faça 4 coisas para mim. Primeiro, escreva nos comentários uma única palavra, árvore. Por que você quer ser como a árvore plantada junto às águas? Por que você quer raízes profundas? Por que você quer permanecer? Segundo, se você está passando por um inverno espiritual, se você sente que suas folhas estão caindo, escreva também, renova-me. E creia que Deus vai restaurar a sua seiva. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa escolher o caminho da verdadeira felicidade. Alguém que está andando segundo o conselho dos ímpios. Alguém que está se detendo no caminho errado. Alguém que está se assentando onde não devia. Você pode ser a voz de Deus para essa pessoa hoje. Quarto, inscreva-se no canal Cura em Ação e ative o sininho de notificações. Porque aqui, a palavra de Deus não é apenas lida. Ela é explicada. Ela é orada. Ela se torna a cura em ação. Antes de eu terminar, eu quero te abençoar com as palavras do Salmo 1. Que você seja bem-aventurado. Que você não ande segundo o conselho dos ímpios. Que você tenha prazer na lei do Senhor. Que você seja como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que você dê fruto na estação própria. Que as suas folhas não caiam. Que tudo quanto você fizer prospere. E que o Senhor conheça o seu caminho, hoje, amanhã e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz do Senhor. E até o próximo Salmo, aqui no canal Cura em Ação.